ator, cantor e modelo sul-coreano. Park Seo-joon é hoje conhecido como um dos mais bonitos, amigáveis e extrovertidos atores coreanos. E isso é devido aos seus diversos papéis engraçados, às suas diversas cenas de beijos e cenas que ele tira a blusa, principalmente quando está debaixo do chuveiro, que eu sei que vocês adoram. Entretanto, para a gente entender como Park Seo-joon conseguiu chegar onde chegou, precisamos entender um pouco mais da sua história, os seus momentos tristes que o ajudaram a crescer, para então descobrirmos como que ele conseguiu um dos pódios mais importantes do mundo cinematográfico, o de superastro coreano. Park Seo-joon nasceu no dia 16 de dezembro de 1988, em Seul, capital da Coreia do Sul. Não há muitas informações disponíveis sobre a sua infância. O que se sabe é que ele completou seus primeiros estudos na escola secundária local em Seul e que ele era um bebê bem bonitinho e uma criança bem tímida. O seu pai, conhecido como Sr. Jun, é um oficial do governo, enquanto a sua mãe, a senhorita Jun, é uma dona de casa. Sobre seus irmãos, ele é o mais velho, com dois irmãos mais novos que já são casados e mais altos do que ele. Durante sua juventude, Seo-joon queria se tornar um jogador de beisebol, mas ele desistiu porque o seu pai achava que o seu irmão mais novo era o mais adequado para jogar o esporte. Além disso, Park Seo-joon era tão tímido que nem conseguia pedir comida em um restaurante. E aí, para combater a sua timidez, ele resolveu sair da sua zona de conforto e começou a frequentar aulas de teatro no ensino médio. Em um certo dia, ele tomou a decisão de fazer cosplay em uma competição de atuação no ensino médio e até que ele gostou da atenção que recebeu, hein? Ele então voltou para sua casa e informou para os seus pais sobre a sua nova decisão, que era a de seguir carreira de ator. Os seus pais não se opuseram em relação ao sonho do filho. Em contrapartida, discordaram em mandá-lo para uma escola de atuação porque o Seo-joon ele era um aluno bem fraco e uma escola de atuação só tornaria mais difícil ainda para ele estudar. E além de comentar com seus pais, ele também comentou aos seus professores que queria ser um ator. Mas os mesmos professores lhe disseram que era tarde demais para ele começar uma carreira. Mas mesmo com essas palavras, o jovem Park Seo-joon não desistiu e manteve firme o sonho de seguir sua carreira na área de atuação. Como Park Seo-joon iniciou suas atuações? Através dessa determinação em se tornar um ator, que Park Seo-joon estudou mais e mais e avançou rapidamente da posição 36 em uma classe de 40 para a posição 5. Embora seus pais ainda resistissem em deixá-lo ir para uma escola de atuação após essa melhora, o Seo-joon melhorou mais ainda, fazendo com que as boas notas dele o colocassem no Instituto de Artes de Seul. E após entrar nesse instituto, que ele descobriu que muitos dos alunos eram muito melhores do que ele. E aí ele teve que se esforçar muito mais. Chegando aos seus 19 anos e sem muitas perspectivas, Seo-joon e seus amigos decidiram que deveriam ir para o serviço militar obrigatório coreano, deixando assim para iniciar sua carreira como ator bem mais tarde que a maioria dos atores coreanos. E assim, analisando a carreira do ator, até que isso não foi tão ruim para os fãs, porque já como ele ainda não tinha uma carreira, os fãs não precisariam se preocupar com o desaparecimento do seu ator favorito tão cedo. E após sair do serviço militar em 2010, Park Seo-joon realmente começou a sua carreira como artista na indústria do entretenimento, estreando em 2011 no videoclipe de nome I Remember do ex-rapper do BAP, Bang Young-gook. No mesmo ano, ele fez uma aparição como Chul-gu no filme de drama e esporte baseado em uma história real chamado Perfect Game, ao lado do já grande ator Ma Dong-seok. Mesmo com essa boa aparição, os seus amigos o encorajaram a trocar de carreira, falaram para ele tentar a carreira de modelo. Park Seo-joon confessa que ficou pensando um pouco sobre isso, mas mesmo com esses pensamentos, ele ainda manteve firme e forte tentando a carreira de ator. No ano seguinte, em 2012, Park Seo-joon fez a sua estreia no K-drama de grande sucesso de nome
Dream High 2, da KBS, ao lado de ídolos como o JB e o Jin Young, do GOT7, e da Hyolyn, do C-Star. Ele também se juntou ao Shut Up Family, da KBS 2, no mesmo ano, onde lá ele rapidamente se tornou um grande amigo do Choi Woo-sik. Indo para 2013, esse foi o ano que foi o ponto de virada em sua carreira. O ator sul-coreano começou a apresentar o programa de música chamado Music Bank para a rede KBS 2. Ele apresentou entre outubro de 2013 até abril de 2015. E ele também foi escalado como Park Hyun-tae para o drama Pots of Gold e também apareceu em One Warm World. Naquele ano, Seo-joon se tornou um dos principais e mais comentados atores de dramas sul-coreanos. Tanto que ele foi convidado para aparecer no videoclipe do The One. Ele também foi escalado para apresentar o SBS Drama Awards no ano seguinte, em 2014. E além disso, Seo-joon também continuou crescendo absurdamente na indústria cinematográfica. Tanto que em 2014, ele foi escalado como protagonista para o drama de comédia romântica chamado All It's Love, da TVN. Nesse drama, Park Seo-joon interpreta o Yoon Dong-ha, um jovem de 25 anos que é pau pra toda obra e que se envolve e se apaixona por uma jornalista obcecada por trabalho que teve o seu coração partido por causa do seu ex-novo. Entretanto, o que ela não sabia é que ela é 14 anos mais velha do que ele e que após descobrir isso, ela não quer dar o braço a torcer que tá apaixonada pelo novinho. Essa série foi o segundo dorama que eu vi dele e é uma série muito boa. Eu tinha visto um compilado desse dorama e aí eu quis saber um pouco mais da história dele e por causa disso eu assisti e amei esse dorama. E se caso vocês quiserem que eu faça um resumo desse drama, que é Um Romance de uma Bruxa, deixa aí nos comentários que dependendo de vocês eu posso fazer um vídeo sobre isso. Voltando a falar do Park Seo-joon, o drama em si não teve uma boa audiência na Coreia. Na verdade, ele é considerado um drama com uma baixa audiência. Mas, mesmo com esses números, o drama e o Seo-joon ficaram muito bem conhecidos. E dessa forma, o São João ficou lembrado por anos por causa desse papel. Agora, o que o Park Seo-joon não sabia é que, no próximo ano, algo maior estava reservado para ele. E não apenas uma oportunidade de ouro, e sim 3. Em 2015, o jovem São João se tornou a festa junina toda. Mas antes de entender isso, no começo de 2015, o Park Seo-joon se envolveu em um boato de namoro com a atriz Baek Jin-hye. Essa notícia não foi um choque para o público, porque havia um boato de namoro sobre os dois desde 2013, por causa do drama Pots of Gold, que lá eles eram um jovem casal com uma química muito boa. No entanto, as agências de talento negaram o boato. Além desse boato, um outro também surgiu, que era que ele estava de rolo com a Hyolyn do C-Star, a atriz na qual ele ficou bem próximo depois de Dream High 2, que foi outro boato que não deu em nada. Agora, falando das oportunidades de ouro que eu comentei anteriormente, o Park Seo-joon conseguiu o papel do detetive Cha Dong-jae no filme de suspense chamado As Crônicas do Mal, em que mais uma vez ele estava ao lado do grande ator Ma Dong-seok. Diferentemente do dorama feito no ano anterior, o filme até que foi bem. Ele ficou em primeiro nas bilheterias por 4 dias, vendeu mais de 800 mil ingressos no mesmo período. E além disso, Park Seo-joon também ganhou um prêmio de ator mais popular por causa desse filme. Seo-joon também participou de um outro filme de nome The Beauty Inside. Esse filme é baseado no filme americano que tem o mesmo nome, e se caso você já assistiu o drama The Beauty Inside, a história é a mesma, não muda nada. No caso, o que muda são os atores e um pouquinho ali da história do roteiro. Além dos filmes, o Park Seo-joon também fez 2 doramas de grande sucesso. Ele conseguiu o papel de protagonista de Orinho no drama de comédia romântica chamado Kill Me Heal Me, da NBC, ao lado de Wang Jun-eun. Nesse drama, Park Seo-joon é um escritor que quer revelar o segredo dos ricos. E aí ele aproveita ali a sua irmã gêmea, que é uma psiquiatra, e ele acaba seguindo a vida do Do Hyun, que é um dos pacientes de sua irmã. Entretanto, mal sabia ele que por causa disso, ele vai entrar em cada situação porque o Do Hyun sofre de transtorno de múltiplas personalidades.
Esse dorama conquistou o coração de muita gente mesmo, porque foi um dorama bem diferente do comum em vários aspectos, principalmente na parte da comédia. E foi graças a esse dorama que o Park Seo-joon ficou muito mais conhecido no meio cinematográfico, tanto que pouco tempo depois, ainda no mesmo ano, Park Seo-joon acabou conseguindo um outro papel de protagonista no dorama She Was Pretty, também da MBC. Nesse dorama, Park Seo-joon interpreta o Ji Sung-joon, um jovem bem-sucedido e um tanto arrogante que, após ele ficar bem bonitão e bem-sucedido nos Estados Unidos, ele retorna à Coreia e se envolve de uma maneira um tanto diferente com o seu primeiro amor. She Was Pretty teve uma grande popularidade na Coreia do Sul, recebendo regularmente audiências de mais de 15% no país, inclusive com episódios chegando a quase 20%. E além do sucesso da série, o desempenho notável do Park Seo-joon foi notado por diversos especialistas, trazendo o ator aos holofotes não apenas uma grande fama, mas também vários prêmios e acordos de patrocínio. O ator entrou na lista de atores em ascensão em 2015 por causa desses dois dramas, o que fez com que a sua popularidade aumentasse exponencialmente, o consagrando na indústria cinematográfica coreana. Dessa forma, Park Seo-joon, que tinha começado sua carreira em 2011 com alguns papéis bem simples e de pouquíssima relevância, como no caso de Dream High 2, conseguiu 4 anos depois se tornar uma super estrela coreana. O desenvolvimento da carreira de Park Seo-joon. Após esse tremendo sucesso das séries, o Park Seo-joon foi indicado a diversos prêmios por suas participações nos dramas. Porém, ele ganhou a de melhor casal em drama pela MBC Drama Awards por causa do seu trabalho em Kill Me Heal Me. Ele também ganhou de melhor ator em minissérie por causa desses dois dramas, e foi por causa desses prêmios que ele recebeu que o Park Seo-joon continuou no meio cinematográfico, só que dessa vez com muito mais força e poder. Tanto que no ano seguinte, em 2016, ele foi escalado como protagonista para uma série de época de nome Hwarang, estando mais uma vez ao lado de Park Hyun-sik e do tão famoso V do BTS. Nesse drama, Park Seo-joon interpreta o Moo Myung, um guerreiro que se junta a vários outros guerreiros e que juntos eles vão buscar por justiça e moral no reino de Silla. Eu até já fiz um vídeo explicando sobre esse dorama, que no final eu falo sobre isso. Além do mais, Park Seo-joon também fez a sua primeira grande aparição para uma grande marca, que é a Sperry, e dessa forma ele se tornou o primeiro modelo coreano da empresa. Em seguida, no próximo ano, Park Seo-joon foi escalado como Ki-jun no filme de ação e comédia chamado Midnight Runners. O seu papel nesse filme é de um policial que ainda está em formação e que, junto de seu amigo, ele vê um sequestro lá ao vivo em cores, aí ele segue os bandidos e começa uma investigação. Só que aí ele acaba descobrindo que o buraco é muito mais fundo e que fedia muito mais. Ademais, Park Seo-joon não ficou só nos filmes, porque ele novamente foi escalado como protagonista para um drama de comédia romântica chamado Fight for My Way, ao lado da atriz Kim Ji-woon e de seu amigo Choi Woo-sik. Nesse drama, ele interpreta o Ko Dong-man, que é um ex-lutador de taekwondo que, junto de uma balconista, vão atrás dos sonhos deles, custando o que custar. A produção do dorama foi um grande sucesso na Coreia do Sul. Ela liderou a audiência entre as TVs coreanas por um grande período de dias. Falando em números, Fight for My Way, a cada episódio atingia números maiores ainda de audiência, chegando a atingir no episódio 13 mais de 12% de audiência. E assim, esse dorama é excelente, a história é muito boa, os personagens são maravilhosos, sem contar que é lotado de cenas bem engraçadas, com romance muito bem feito, e sem contar que tem uma cena de chuveiro que é hilária. Além disso, Park Seo-joon também apareceu no videoclipe da música de Kim Ji-soo, de nome Sonho o Dia Todo, e ele também fez a sua aparição como modelo de uma outra grande marca, que é a Tommy Hilfiger, e por causa disso, ele foi considerado o primeiro modelo masculino asiático a se tornar o rosto dessa empresa. Voltando a falar de Fight for My Way, por
causa desse drama e da explosão de audiência do dorama, Park Seo-joon novamente acerta em cheio em novos projetos que fizeram sua carreira decolar ainda mais, sem contar os acordos de patrocínio e muito mais. A carreira de Park Seo-joon após Fight for My Way. Após o dorama Fight for My Way, Park Seo-joon fez uma participação num filme de drama e fantasia chamado Be With You. Esse filme é bem triste e ele tem um enredo baseado na morte de uma mãe que promete retornar à família, e essa promessa acaba se tornando realidade, só que por um curto período de tempo. Esse filme lembra um tanto o dorama Uma Segunda Chance, e falando de Be With You, Park Seo-joon tem uma breve participação, porque ele é o garotinho de adulto. Depois do filme, Seo-joon volta às telas protagonizando um baita dorama de comédia romântica ao lado de Park Min-young, chamado O Que Houve com a Secretária Kim. Nesse dorama, Park Seo-joon interpreta o CEO Lee Yong-joon, um homem bem narcisista e que acaba se aproximando de sua secretária após ela mesma pedir demissão. E por causa disso, ele busca entender o porquê que aconteceu isso, e ele se aproxima tanto que acaba se relacionando com ela. Esse dorama também é muito bom, é aquela típica comédia romântica que a gente gosta de ver, com cenas engraçadas, um enredo e um roteiro muito bem feito, cenas românticas boas e na medida certa. E assim, quando o romance começa a esquentar, não fica naquele beijo aí feio com os olhos arregalados. Aliás, eu acho que eu nunca vi um dorama do Park Seo-joon que tem alguém arregalando os olhos ou fazendo aquela cara feia, aquela cara parada quando tá beijando. Graças a Deus. Eu acho que é por isso que ele é considerado o rei dos beijos. Inclusive, se você concorda com isso ou não, deixa aí nos comentários. E após esse drama de sucesso com uma química excelente, obviamente que os rumores de namoro não ficariam de fora. Após estrelar o dorama, um monte de sites, blogs e até jornais comentaram que Park Seo-joon e Park Min-young estariam namorando e que eles faziam tudo no escondido. E também falaram um monte de coisa que eu não vou comentar aqui. Mas aí, obviamente, as agências negaram tudo, disseram que tudo era mentira, que os dois são só amigos bem próximos. Até porque, a título de curiosidade, o Park Seo-joon nunca namorou ninguém. E não, você não vai ser a primeira namorada dele. Para de se iludir e volta para a realidade. E por fim, Park Seo-joon também conseguiu em 2018 diversos acordos de patrocínio e também participou de diversos comerciais. E eu tô falando diversos mesmo. Ele fez comercial para marcas de café, marcas de soju, de leite, de um monte de cosméticos, de roupa, de acessórios. A título de curiosidade, ele fez comercial para Domino's Pizza. Pela primeira vez, ele se tornou embaixador da Montblanc e também da Skechers, que segundo um pessoal aí, com essa cambada de comercial, ele deve ter ganho, brincando, uns 6 milhões de dólares só com isso em 2018. Agora indo para 2019, Seo-joon fez publicidade para uma marca chamada Zeosia na Austrália, e ele também participou de 2 filmes. Ele fez uma aparição especial como Min no filme vencedor do Oscar Parasita, sendo esse um dos maiores sucessos da carreira dele. O filme de terror, drama e suspense conta como uma família se tornou parasita de outra. Mesmo Park Seo-joon não tendo aparecido muito no filme, o pessoal não deixou de falar dele. Além de Parasita, Seo-joon também estrelou no filme de terror e ação de nome A Fúria Divina, e de novo ao lado do seu grande amigo Choi Woo-sik. Lá ele interpreta o Yong-woo, um cara que se tornou o melhor lutador de MMA, que chega a presenciar acontecimentos sobrenaturais. E aí, ele com a ajuda de um padre vão batalhar contra um monte de demônios. Agora indo para 2020, o Seo-joon novamente acertou em cheio com mais um drama de comédia romântica que fez um grande sucesso. Dessa vez ele protagonizou o drama da JTBC chamado Itaewon Class. Nessa série, Seo-joon interpreta o Park Sae-ro-hee, um jovem que é expulso da escola e depois ele é preso, e que após ele sair da cadeia, ele se junta a um grupo de amigos para realizar um sonho, que é de ter um bar no bairro de Itaewon. Esse dorama foi um tremendo sucesso, como eu já comentei, e há vários motivos para isso. A história do dorama é bom, tem um bom desenvolvimento, ao mesmo tempo tem ali uns clichês, mas o drama não abusa tanto disso, e ao mesmo tempo ele foge também. O que eu não gostei tanto do dorama foi a questão
questão do romance. Eu achei muito fraco. Porém, falando dos números do sucesso do dorama, o último episódio bateu um recorde de audiência, detendo o recorde de segunda maior audiência na história da JTBC. O drama só perde apenas para Sky Castle, cujo final alcançou as maiores classificações na história de qualquer rede a cabo coreana. Além de Itaewon Class, Seo-jong também teve uma rápida aparição no dorama Passarela dos Sonhos da TVN. Ele apareceu como Song Mi-soo, que era um ator lá e apareceu no episódio 9 e no 10. Já no ano de 2021, o Seo-jong não fez muita coisa, mas o que ele conseguiu foi se tornar o embaixador da marca Calvin Klein e também da Bibigo. E sobre filmes e programas de TV, ele participou de um reality show chamado Young Stay, ao lado de Choi Woo-sik mais uma vez. Esse reality é como se fosse uma continuação de um outro reality chamado Young's Kitchen, e assim, é bem mamão com açúcar. E indo para 2022, Seo-jong participou de um programa de entretenimento chamado Retiro de Jovens Atores, que tem como elenco o pessoal que fez Love in the Moonlight, Itaewon Class e O Som da Magia. Que assim, sendo bem honesto, é um negócio para entreter mesmo e eu achei foi um saco. Agora falando da publicidade, no ano, ele não fez muita coisa não, ele só se tornou o embaixador asiático da marca Ricola, né? Pouquinha coisa. E falando pro próximo ano, que é de 2023, Park Seo-joon vai participar de duas obras bem importantes. A primeira será o drama de terror chamado Criatura de... esse lugar aí que eu não consigo falar, e que no dorama as pessoas vão lutar contra monstros que espalham caos no mundo já devastado. E a outra obra que ele vai participar é um filme de Hollywood, porque ele tá escalado para ser um dos super-heróis lá da Marvel. Ele vai participar do filme chamado The Marvels, que é a continuação do filme da Capitã Marvel, através do personagem chamado Ian Daladna. Se eu tiver falado errado, pode me corrigir aí. Segundo as minhas pesquisas, porque eu não sei muita coisa de super-herói, ele vai ser um líder de um planeta onde os seus habitantes usam música como meio de comunicação. E assim, por ser um filme de super-herói e também um filme de Hollywood, é de se esperar que o filme seja um grande sucesso. Entretanto, a gente só vai saber após o lançamento, né? E após analisarmos a vida do Seo-jong, fica nítido que o ator ainda espera muito mais filmes e séries para gravar, e que ele já está expandindo a sua já então brilhante carreira cinematográfica. Sobre a sua vida pessoal, ele não se considera um cara bonito. Ele acha que a sua beleza é bem normal, bem natural, mas obviamente as fãs discordam e sempre comentam que ele é muito bonito sim, que ele tem uma aparência maravilhosa, e também comentam que elas deram uma grande vacilada porque elas não tinham conhecido ele antes, porque pra quem não sabe, o Seo-jong já morou na Espanha por um tempo e foi lá que ele aprendeu a falar espanhol. E aí por causa disso, quem sabe, né, elas poderiam ter tido uma chance com ele, né? É cada uma que a gente tem que ouvir, meu Deus do céu, né? Se iludir não custa nada, então deixa essas meninas se iludir. Agora, deixando de brincadeira e voltando pro vídeo, os Park Seo-joon também tem um cachorro que ele ama muito, que se chama Simba, e ele costuma direto ficar postando foto dele com o cachorro nas suas redes sociais. Olha que triste, ele posta com o cachorro. O cachorro não é você. E sim, eu sei que você adoraria ser o Simba pro Seo-jong passar a mãozinha, né? Dar uns abraços, dar um beijo. Mas a realidade é que você tá aí e o Simba tá com o Seo-jong. E que, inclusive, o Facebook dele tá com quase 3 milhões de seguidores e o Instagram tá com uns 23 milhões. Sem contar no YouTube, que lá ele também cria conteúdo. E com esses números, é fácil ver que ele é um dos atores coreanos mais populares do mundo. E isso é por ele ser bem extrovertido, bonito, ter grande simpatia, talento, carisma, e assim, a sua legião de seguidores cresce cada dia mais, e possivelmente vai crescer mais ainda, porque ele vai estrear lá no filme de super-herói, o filme da Marvel, que vai fazer com que ele fique mais famoso ainda, e você, Dorameira, mais ciumenta ainda do que já é com ele, porque o Park Seo-joon, eu sei que ele é o teu marido, você já se casou com ele umas 3 vezes só nesse ano, e aí, minha filha, quando o mundo inteiro saber dele, você vai morrer de ciúme, e nem adianta negar, porque eu sei que é verdade. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, deixe uma sugestão aí de vídeo. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. E se você quiser ver o vídeo lá do Arangue que eu comentei, é só clicar aí em algum canto e assiste.